Oi, gente! Depois de uma pequena pausa para o lançamento do método Criando Locutores do Zero, nós estamos de volta com nossos vídeos aqui no canal B2B de Comunicação. Toda terça e sexta-feira, às 8h30 da noite, tem vídeo novo no canal. E a gente vai estar sempre falando sobre áudio, sobre como você pode monetizar com a sua voz, quais as modalidades que estão em alta, como preparar, se preparar para essas modalidades. Ok? Hoje a gente vai falar de podcast. Dá para viver de podcast? Vamos saber? Meu nome é Jane Barcelos e se você gosta do assunto, te inscreve no nosso canal, ativa o sininho e vamos juntos. Radialista podcaster, será? Bom, tenho pensado muito em produzir sim um podcast, mas eu confesso que o que mais me atrai nesta mídia é o fato de poder utilizar vários efeitos, fazer tipo radionovela, sabe? Eu acho super dinâmico. Só que isso tem um custo altíssimo, que é tempo. Investimento em tempo para produzir um podcast, radionovela, é enorme. Pensei em usar algumas vinhetas, efeitos e trilhas padrão, enfim. Eu percebo que para tornar viável precisa ser prático, para manter a frequência. Então, eu ainda estou analisando, por isso eu levantei alguns dados importantes também para você que tem o mesmo interesse. No Brasil, em junho de 2020, já tínhamos 234 milhões de dispositivos em uso, ou seja, o número de aparelhos celular é maior que o da população. Pesquisas do Ibope Inteligência de 2019 mostram que mais de 50 milhões de brasileiros já escutaram um podcast. O carro e os domicílios estão conectados, o que confirma que estamos em uma era em que o que se ouve é mais importante do que o que se vê. A audiência está no ouvido dos consumidores. Eles estão completamente imersos. E esta imersão tem mostrado uma elevada capacidade de resposta. Com isso é lógico que anunciantes, experts, marcas e agências têm uma oportunidade incrível de se destacarem neste momento. Muitos ouvintes afirmam que compraram algo depois de ouvir o anúncio em um podcast. O ex-apresentador de TV do canal americano MTV, Adam Curry, é considerado o pai do podcasting. Entediado pelo formato repetitivo e linear das rádios convencionais, Curry pensou que precisava inovar, criar uma transmissão de áudio com programas personalizados e com a possibilidade do ouvinte escolher o que ouvir e quando e em que hora ouvir. Surgiu assim o podcast. Uma mídia sem regra rígida em sua criação, sem padrão de locução. Ou seja, você nem precisa ser um locutor, para ter o seu próprio podcast. Mas certamente vai aprender muito fazendo, com certeza. A produção de um podcast não é cara e quem já tem um home studio tem ainda mais facilidade. Mas um podcast bem feito e atrativo demanda investimento de tempo. Entre os tipos de podcasts existentes, gente, tem o de entrevistas, que o próprio nome já diz, entrevistas. Informativo pode ser só o apresentador. Painel, que é um bate-papo com mais de um convidado, e o individual, que é o que eu particularmente prefiro, porque não vai me prender, eu não vou precisar esperar o convidado, então eu posso fazer sozinha. Vai me possibilitar falar à vontade sobre comunicação, de forma mais ampla, e ainda me ajuda a fortalecer a minha empresa. Bom, se você tem um computador, um microfone USB, fones de ouvido e uma placa de áudio com capacidade de gravação e reprodução de sons, já consegue produzir o seu podcast. Para isso, basta que você grave o áudio e crie um arquivo de som para ser disponibilizado na web. Os tipos de arquivos que são mais comuns, encontrados nos podcasts são o MP3 19 e o WMA20. Pois estes formatos são lidos e reconhecidos pela maioria dos players portáteis de áudio. Para criar arquivos de áudio nesses formatos, o software de gravação e edição Audacity vem se mostrando bem eficiente e é fácil de usar. Também é gratuito, além de gerar esses arquivos. Bom, precisa hospedar o seu podcast e para isso o Anchor me pareceu mais interessante. Também é gratuito, distribui automaticamente o nosso podcast para os maiores players do mundo, tem efeitos, vem com efeitos sonoros e ainda opção de patrocínio sem burocracia nenhuma.
Você vai precisar criar também uma página para publicar o seu programa e fazer um embed code, que é incluir lá o seu player na sua página. Para isso, o Wix é bem legal e é gratuito também. Dizem que o podcast ideal tem 1 ou 2 episódios semanais, a duração de 22 minutos, né? Mais ou menos, entre 20 e 22, publicação sempre no mesmo dia. Se você escolheu na terça, faça sempre na terça, sempre no mesmo horário. Será que dá para ganhar dinheiro com podcast? Bom, também busquei essa informação. Mais de 1 bilhão é o número que representa a receita das publicidades de podcasts até o final de 2019. A partir de 10 episódios publicados, já dá para sentir se temos audiência e se estamos agradando. E assim, temos também como mensurar. E com esses números satisfatórios, podemos oferecer aos patrocinadores e até mesmo com a possibilidade de anúncios nativos, que são aqueles lidos pelo apresentador, ou até mesmo host, como se chamam os apresentadores de podcasts. Inclui o endosso, né, da marca patrocinadora lá, quando você fala. Gostei bastante da ideia e quem sabe, né? Espero que você também goste. Aproveite essas informações e monte logo o seu podcast. Na próxima sexta-feira estamos de volta com mais um vídeo, então é só acompanhar o nosso canal, já sabe, né? Quer receber todas as informações, quer ficar por dentro do que está acontecendo aí no mundo da voz, por que está crescendo tanto, onde é que dá para você melhorar mais ainda no seu jeito de fazer locução, como você pode monetizar com a sua voz? Fica no canal, fica com a gente que a gente vai te ajudar com isso, tá bom? Então, até a próxima sexta-feira. Te inscreve aí no canal, ativa o sininho, vamos juntos!